Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Ainda no âmbito de comemoração desde o mês de setembro, que é mês amarelo, mês de prevenção de suicídio, nós trazemos ali mais um tema ligado à questão mental. Portanto, hoje nós falamos de promoção de saúde mental. Para quem que assistiu ao nosso primeiro programa, que nós falar de prevenção de suicídio na adolescência, você está a tempo, entrar na nossa página, na TCV Programas, você está conseguir ainda olhar um bocadinho daquilo que se falou no programa anterior, para você entender mais um pouco sobre essa saúde mental de que tanto se fala. Para falar-nos sobre esse assunto, nós temos a enfermeira Odete Mota, que é, portanto, especialista nesta área, né, de saúde mental. Obrigada pela presença, por bem falar-nos ali mais uma vez de saúde mental. Obrigada e pelo convite. E já agora, apanhando o balanço, moda-me dizer, esse mês é o setembro amarelo, prevenção de suicídio, então faz todo o sentido nós só trazer as questões de saúde mental ali. Com certeza. Moda-me dizer, anteriormente não teve um programa onde eu não falar especificamente da adolescência, mas hoje não queria dar um vertente diferente, não queria falar de uma forma mais geral, mais ampla, porque afinal saúde mental eu não estudo, né? Para não estudo, pelo menos. Com certeza. Porque não tem saúde, não tem que ter saúde mental. Com certeza. E aí, nota bem que ele pergunta que tem que ser, né, de praxe. O que é saúde mental? Porque geralmente pessoas se confundem um bocadinho, tem aquela ideia de... Quando eu começar a falar de saúde mental, eu começar a falar de doença mental, mas não é lá que não queria como definição. Então, o que é isso de saúde mental, na verdade? Exatamente. O que eu estou a dizer, saúde mental é que significa só ausência de doença, né? Exato. Saúde mental é um estado dinâmico de pensamentos, sentimentos, comportamentos que têm que ser congruentes e apropriados para a idade, congruente com a idade que a pessoa está, na sua faixa etária que ela te encontrar, que normas locais e cultura daquela pessoa. E que te permitir que a pessoa desenvolver habilidades psicossociais, ou seja, de relacionamento com o outro, como habilidades para aprender coisas, para trabalhar, para ter uma vida de uma forma geral mais produtiva, ou seja, dar seu contributo para a comunidade ou para onde é que ele está a vivenciar. Então, ele te implica questões desde a cognição, emocionais, para poder traduzir nas atitudes e comportamentos que ele tem no dia a dia. Né? E lidar com emoções não é fácil, né? Com certeza. Sim, ainda quando dizer que ele tem que ter habilidades psicossociais e habilidades para lidar com situações estressantes que ele está a viver. Então, quando não está a dizer que aquela pessoa tem que ter comportamentos, pensamentos e sentimentos congruentes com a idade também e normas locais e culturais, também é que te permite ele ter habilidade para lidar com o stress de seu dia a dia, como também para aprender coisas novas e também conseguir ser produtivo no trabalho e por aí afora, durante ser vida produtiva enquanto cidadão. Sim, porque sem saúde mental nada que funcionar. Corpo físico pode estar perfeito, mas o resto que acompanha também não conseguir dar um passo, né? Não ficar bloqueado. Exatamente, assim. Mas também se físico que está a mental, ele atrapalha a mental. Na verdade, ele é tudo interligado. Nós, por isso que a gente diz, não tem saúde, não tem que ter uma saúde física, saúde mental, saúde social, ou seja, tudo que os componentes de biológicos, que os componentes sociais de relacionamento, como nos próprios componentes emocionais e de pensamento, têm que estar interligados. São direitos acabam por influenciar de uma forma direta ou mais indireta tudo que é outro. Então, realmente, nunca te poder separar. Claro. E nunca te poder ficar sem saúde mental. Pronto, modo-me dizer, não te já fala dessa questão de saúde mental. Hoje em dia já a gente ouve que às vezes é porque não tem informação disponível ou porque haverá uma preocupação mundial, mas não te fala da questão de saúde mental, de uns tempos para cá, me há mais essa preocupação, né? Com certeza. Então, assim, de uma forma geral, não é que no mundo todo isso está bem presente e nós na Cabo Verde, mas não é que não está. Quando se fala de saúde mental, qual que é a nossa situação? E lembro-te de perguntar a você concretamente da população, como é óbvio, né? De nós, cabo-verdianos, mas não é que não está. E, pronto, nós, sociedade, de uma forma geral, mas não está posicionado. Sim, é assim, às vezes não tem ali dois lados, porque não estou a dizer, e é um fato, nesse momento não tem mais situações que não posso dizer de problemas, tanto de doença ou de problemas emocionais hoje em dia, dada toda a demanda que está a nível mundial e exigências que não tem hoje em dia,
mas o fato também que desde antigamente já não tinha problemas na Cabo Verde. O fato é que, dado todo o estigma em torno da saúde mental e da doença mental, está a levar pessoas a que verbalizar ou que procurar serviços de saúde ou que falar tão abertamente sobre o assunto. Então muitas pessoas estão a pensar que não, ele está a existir, ele surgiu agora, ou agora é que está mais desceu. Com certeza agora está muito mais pelas exigências dias de hoje, mas desde há muito tempo já tinha situações, só que já não era identificado, nem atempadamente, ou às vezes nem nunca ser identificado, porque, dado o estigma, era uma coisa que era muito mais abafada, falava-se menos, né? E mesmo a nível mundial, quando vou te falar de sistemas de saúde a nível mundial, antes era valorizado muito mais taxa de mortalidade. A partir do momento que todos os sistemas de saúde começaram a valorizar que já anos vividos com incapacidade, aí começou-se a valorizar a doença mental. Então, aí começou-se a falar de saúde mental, doença mental, muito mais desceu. Para além de que, com certeza, hoje nós temos números que estão muito mais acima comparados a anos atrás, dado como dizer, a exigência de hoje em dia. Falar hoje concretamente de saúde mental, mas me te lembrar antigamente, quer dizer, nem tinha tempo, mas tempo de minha mãe, de minhas avós, estava a ter um filho que tem um problema mental ou um filho que tem uma deficiência, seja ele cognitiva, motora, não interessa. Ele está a ficar fechado dentro de casa. Sim, porque era aquela questão, assim, era, não estava a tratar isso. Dado ao estigma, então muita coisa era escondida, né? Então pessoas que até sabiam exatamente o número, ou onde estava, ou também tem pessoas que até nem conseguiam reconhecer ou identificar, porque não, esse é só disparate, ou nunca está a valorizar, ou a própria pessoa às vezes também que estava a valorizar, né? E depois está a sair outras coisas no final, um desenrolar de ser saúde, que depois vou estar a ficar sem entender porque é que chegar nessa situação, por causa de um desconhecimento que não tinha, que era muito coberto também pelo estigma que tinha. Pois, ainda bem que a não bate abrir e que para alguma coisa a tecnologia, ainda tem, televisão, né? te trazer bem desmistificar alguma coisa. Acho que nesse aspecto não poder dizer que a tecnologia foi no geliote, né? Pois tem outros aspectos que não também olhar mais para frente. Mas quando não te falar isso de nós população, agora quando não te falar em termos de sistema de saúde, nunca sei se você te poder avançar alguma coisinha, portanto, o que é que tem disponível no sistema que pode bem apoiar ou tentar melhorar essa nossa realidade, quando não te falar de saúde mental. Não, eu estou com um plano estratégico de saúde mental, já não tinha tido um desde 2009 e agora na 2021, creio eu, se nunca tenho enganado, foi definido um novo plano estratégico, onde vem contemplar também aspectos mais da atualidade. Por exemplo, um dos aspectos que está contemplado no novo plano estratégico é aquele componente de investimento mais naquele psicodesenvolvimento, né? Que antes era muito mais valorizado aquele desenvolvimento físico da criança e do adolescente, agora integrou-se, né? Aquele componente psicológico também, que é muito importante. Também notei aquela questão de consumo, cada vez mais ele é um grande problema na Cabo Verde também. Ele tem seu componente lá que valoriza, de valor, né, que é para ser desenvolvido ações nesse sentido de reduzir os consumos abusivos e situações de dependência, que te leva também muitas vezes a psicose e outras doenças mentais, né? Então, nosso plano tem um plano estratégico que está organizado em função disso. Em termos do que já é posto na prática, hoje em dia não tem uma questão que é muito mais acesso àqueles serviços de saúde mental comparativamente antes. É óbvio que há necessidade sempre de melhoria, com certeza, mas, por exemplo, hoje em dia vou precisar do atendimento de saúde, ou da saúde mental, né? Vou poder recorrer a um centro de saúde, e a maior parte do centro de saúde já vai ter acesso a um profissional que te dá uma resposta, né, que é numa fase inicial, e depois espiar opções mais especializadas, mas já vou ter um atendimento na centro de saúde, que é um local que normalmente é mais acesso à população. Então isso é de considerar um avanço. Mas, no entanto, há outras coisas que ainda não me estou a trabalhar, sempre no sentido de dar resposta, mas também o caminho é sempre para frente, não tem que melhorar. Quando você está dizendo os aspectos a melhorar, que seriam? Não poder falar de algum aspecto que não podia
talvez tendo em conta, né, ter em conta para poder melhorar esse plano, melhorar essa intervenção junto de pessoas com algum transtorno, alguma doença mental? Pronto, tem coisas, tem vários aspectos que, sim, que sem dúvida não podemos melhorar, mas por exemplo, uma das coisas é muitas pessoas que não mexem mais e ainda divulgar, por exemplo, os acessos. Muitas pessoas que sabem de onde é que está a recorrer, que estes setores é que está a prestar cuidados à saúde mental têm uma maior articulação entre eles no sentido de facilitar uma melhor resposta. Isso é uma das coisas que, por exemplo, pode facilitar aquele circuito Para ceder que a intersetorial e que os setores, né, articular entre si, de facilitar aquele caminho, o percurso que o utente poder fazer, por exemplo, se ele chegar num centro de saúde, aquela articulação com o hospital, vice-versa quando ele tiver alta, e tudo isso te facilitar. E também quando mais profissionais, não tiver profissionais todo capacitados, e quando te falar profissionais capacitados, não quero te falar que os profissionais já que é formado específico na saúde mental, porque que os outros profissionais de saúde que te atender também no outros serviços, esta precisa também estar preparados ainda munido de algum conhecimento para estar mais alerta a identificar situações, porque às vezes a própria pessoa ainda que tem uma real noção do que ele está a vivenciar, e se aquele profissional, por exemplo, daquele setor que nem específico de saúde mental conseguir identificar, mais facilmente ele conseguir fazer um encaminhamento ou preparar aquela pessoa também para dar um seguimento a essa situação e provavelmente que chegar numa situação de doença mesmo instalada, ou se ele chegar numa situação de doença numa fase mais inicial, onde é que te conseguir dar uma resposta melhor. Então, esse é algumas das coisas que estou a achar que ele está delineado no plano, acho que é isso que é o percurso, mas é coisas que, sem dúvida, que também que tens de dar à população. É não é preparar mesmo que os outros profissionais te dão um atendimento mais breve, logo, claro, a primeira lógico, entrada, né? Quando mais pessoas não tiver que poder ajudar-nos, quando não chegar com uma situação ou alguma, sei lá, maneira como poder dizer, não que te identificar o que é que está a passar connosco, mas não saber que alguma coisa não está bem. Pronto, resumidamente é isto. E não tem lá alguém que pode conseguir ajudar a gente a identificar o que é que está a passar e saber qual é que encaminhar, já é uma coisa boa. Uma mais-valia, né? Exatamente. Para nós, população. Agora, nós, população, que só nós, não falar do mundo, né? Não é só cabo-verdiano que está com esse problema, o mundo, de uma forma geral, está a padecer nessa área, né? Falar de tecnologias bem ajudar no sentido que não tem televisão, que está a passar muita informação, está a divulgar muita coisa, que pode ajudar pessoas de alguma forma a perceber, né? Moda hoje, no sentido de fazer esse programa para eles conseguir identificar e perceber o que é saúde mental e o que é que eles podem fazer para promover essa saúde mental. Nesse aspecto, talvez não poder dizer que é um aliado, né? Mas depois não tem outro reverso da moeda, que não tem muita coisa que está a decorrer, por exemplo, nas redes sociais e muitas vivências e experiências que talvez pode dificultar de alguma forma esse processo, né? Porque o que me estou a achar é que, acho que não é só mim, acho que de uma forma geral, se me tiver errado, você corrige-me, por favor. Não te perder alguma habilidade, não poder dizer assim, ou capacidade de superar problemas ou de conseguir lidar com situações? Assim, me estou a achar que nunca tecnologia, né? Tecnologia, redes sociais, ele traz em moda, vou dizer, muita coisa boa, que é muito acesso à informação e que te facilita a gente. Ele tem sem menos valia. Mas, por outro lado, nunca estou a achar que não pode dizer que é por causa das redes sociais que as pessoas que têm que têm capacidades ou habilidades para lidar com determinados problemas. Então, o que eu estou a achar ali é, por exemplo, quando vou te falar de uma criança e adolescente que ainda que tem provavelmente uma maturidade ou algumas competências assim mais desenvolvido, que a influência das redes sociais pode ter uma conotação mais negativa porque eles têm mais dificuldade em controlá-lo, né, em gerenciá-lo, em lidar com ele. Mas por exemplo, quando vou te falar de pessoas mais velhas, já tem uma construção que também tem que ser feita, porque quando vou te falar de promoção de saúde mental, vou ter que falar de promoção de saúde mental de começar desde quando é pequeno.
Não quero promover nossa saúde mental é hoje e amanhã, não. Desde que nós é pequenino, tem habilidades que nós temos bem a desenvolver, é que te da gente a manter nossa saúde mental, né? E não desenvolver, mais uma vez, não te falar de habilidades, para quando vou for adulto, vou conseguir lidar com problemas, com situações, e que, na verdade, vou lidar primeiro com coisas mais simples e depois ele vai aumentar, ou ele vai tornar mais complexo, à medida que ele vai tornar mais adulto. Então, aí, por exemplo, se a ter habilidades desenvolvidas, melhor vou conseguir lidar, por exemplo, com as redes sociais, porque todo mundo usa, né? Que ele é errado. Agora, uma coisa que acontece com as redes sociais com Tocha é que não acaba por proteger. Ele é uma forma de proteção de que às vezes não está construída, que foi, não quer dizer que ele foi feito propositado. Não bate usá-lo, às tantas, ele acaba por ser uma forma de não proteger as pessoas. Em que sentido? Quando me vou falar diretamente, presencialmente, eu tenho que lidar com vários, me dá a dizer uma coisa, me tenho que esperar aquele retorno de bossa, eu tenho que dar ali, eu tenho que estar ali preparado para saber lidar uma boa. E quando na rede social ele é algo mais virtual, não responder porque eu não creio, né? Não te parar para me deixar para dar aquela resposta depois. Ou às vezes, se não quer dizer uma coisa, não quer dizer bem hoje na cara, não dizer bem lá que é boca estou em direto, então é mais fácil de me expressar. Então, lá agora, me está dizer que ele é uma forma que não está lá de te proteger. Ou quando não fazer um post, não te postar exatamente o que não crê, em modo que não crê. E não quero falar nem só de redes sociais, não te falar de jogos, né? Crianças e adolescentes, como te falar de show, né? Este acaba por usar, por exemplo, que jogos, aquele mundo virtual, que é muito mais fácil, porque ele não é real. Não estou lá para poder ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser, porque depois ele está fechado, depois agora tem o mundo real. Não estou a passar horas e horas, vou-te passar o tempo, vou-te sentir entediado, porque eu vou-te estar ocupado com alguma coisa, mas vou estar livre de uma coisa real, porque a realidade acaba às vezes por ser mais duro. Então é nesse sentido, não dizer que quando não tu usar de uma forma excessiva ou desmedida, sem capacidade de não gerir direito, né, não acabar por ter usá-lo como uma coisa de proteção, de dar simples. Antes botava para uma sala de espera para guardar um consulto ou outra coisa qualquer, um atendimento, enquanto botava para falar uma pessoa. Hoje em dia, eu tenho cabos bem mais tímido, eu tenho dificuldade em iniciar uma conversa com uma pessoa, porque tem problema e ninguém quer identificar isso na boa. Por quê? Porque eu apanhar o telemóvel, vou começar ali a usar a internet, a espiar as redes sociais, ou comunicar com outras pessoas assim nas redes sociais, boca tem que mostrar aquela fragilidade lá. Antes, nós, obrigatoriamente, não tinha que tentar desenvolver as habilidades, por exemplo, de iniciar uma conversa, de manter uma conversa, e que são habilidades que é importante, porque por mais que não tenha uma vida virtual, não tem momentos físicos. Vou dar para o trabalho, vou dar para a escola, em algum momento de boa vida, tem que mostrar que ele é o de posse. Então, se eu conseguir desenvolver as habilidades lá, de estabelecer uma conversa, de iniciar uma conversa com uma pessoa, de desenvolver uma tolerância à frustração, por exemplo, não rede, me desligar a rede social. Tu gente afronta na rede social de comentários, um boca de gostar, vou desligar a rede, pronto. Mas no dia a dia, na vida, boca de poder desligar, simplesmente desligar. Vou ter que saber lidar com frustrações, né? Então, é tudo habilidades que não tem e que te dá nós a manter a saúde mental. E lidar com frustração tem que ver desde pequenino, por exemplo. Aí não estou a dizer muita coisa que não te resgatar, porque às vezes não te começar só a falar muito só do agora, mas não te esquecer que as coisas desde bem pequenino. Desde quando não te dizer que a criança, não, pô lá. Não, lá a boca poder mexer. Não te começar a treinar a lidar com frustração, que nem tudo é boa vontade. Certo. E quando, às vezes, não está a dizer que não, tchau, ele é pequenino, não te bate tchau, não te bate popal, que é o que acontece muito atualmente, que às vezes não te popar, que não te proteges, então não te desenvolves menos, se capacidade de saber que tem limites, né? Porque às vezes tem aquela história, me te dá filhos tudo o que é concativo. Então, que tem um lado bom, né? Não te entendes? Vou passar tanta fragilidade quando é mais novo, agora vou ter condições, vou querer dar realmente tudo. Mas será que é tudo não também dá? Que sei que tem que ter limite, até porque não tem que trabalhar sem limite. Lá vai-se entender que na vida tudo tem limite, independentemente de ser coisas materiais ou não, mas tudo tem um limite. Depois não te falar de tolerância à frustração, que é coisa que a gente tem que desenvolver desde criança. Autonomia.
nem que você tem que desenrascar na vida. Ah, não, meninos de hoje em dia que dizem nada, é pousar um copo ali sim, pousar mel, fazer tal coisa. Mas que na verdade é que não te bate por paz. Não te bate por paz por N razões. Eu tinha que ir para a escola, botar para a escola, só com certeza, tinha uma distância grande, botar para correr a pé para a escola. É claro que o mundo de hoje é mais complicado, tem mais violência, pais têm mais medo, não estão a ficar por proteger mais. Então, só que aquele medo que não tem, que ele não é propositado, não te impede também de ganhar algumas autonomia, algumas coisas, que depois também influenciam na toda a sua construção. Mais tarde, cá nós mesmos de casa dizer, não, és que tu pode fazer isso, és que tu fazer não sei o quê, nós não estava a fazer, mas na verdade ele tem bem dar lá. Então, não começar a dizer que a construção de promoção de saúde mental dá lá. E aí, sim, cada adolescência, cada fase tem essa exigência que não pode trabalhar. Para quando eu for adulto, vou ter aquela capacidade de lidar com situações de vida que é estressante. Porque as pessoas estão a achar que vou ficar doente porque eu vou te estressar. Vou ficar doente porque eu vou te estressar. Vou ficar doente porque a boca tem capacidade, ou porque a boca tem capacidade. Porque nesse momento, a boca conseguir lidar com situações é que te gera stress. E se eu tiver mais que alguma situação de gerar stress, vou te sentir bem emocional abalado. Que vou poder chegar a um ponto de ruptura e vou desenvolver uma doença, ou não, simplesmente vou precisar de um apoio para reorganizar. Mas isso tudo tem a ver com essas questões, que não tenho que aprender a lidar com coisas simples desde cedo. Depois deixa de mais tarde. Embora também tudo que te resume só a isso. É muito complexo. Pero não te vejo esmiuçar essa complexidade daqui a pouco, não te dá continuidade. Não te fazer uma pausa e até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje nós vamos falar sobre promoção de saúde mental. E sobre esse assunto, no tema hoje, a enfermeira Odete Mota, que é especialista nesta área de saúde mental e que estava a falar hoje muito bem de que as razões, né, que podem levar a essa... Como estou a dizer? Você quer dizer perda de capacidade. Acho que você quer gostar desse termo, ou de habilidades, ou de competências sociais, ou... nesse sentido, né? E que pode prejudicar de alguma forma a nossa saúde mental. Portanto, não está a falar concretamente de uma das razões, que é aquele de pais... Habilidades psicossociais. Exatamente. Proteger demasiado crianças e o que te fazer com que as que ganhem algumas habilidades, ou pelo menos não na timing que deveria ser, né? Bom, queria deixar ali claro que exatamente isso não é culpabilizar pais, que não te entender que é a situação, no estudo de vivenciado hoje em dia dos medos, às vezes te levar nós a cada número, espaços, primeiro, né? Portanto, nós para desenvolver algumas habilidades. Sim. Mas modo como dizer que, na verdade, habilidades psicossociais nós tudo devemos ter, que é uma das razões que às vezes quando nunca tem tantas habilidades psicossociais, ele é uma das razões que te facilita a nós a ter saúde mental mais abalado, mas quando não tem desenvolvido, ele é um fator facilitador, né? E que ele deve ser desenvolvido desde criança. Mas é claro que, modo como dizer, nunca te acreditar bem, dizer que a pessoa está com perda de habilidade e que te levas a desenvolver, por exemplo, uma doença mental, mas sim que tem N razões associadas e que te torna pessoas mais suscetíveis a desenvolver, porque as exigências de hoje são grandes, né? E que não necessariamente também tem a ver com redes sociais, isso que eu estava a querer dizer. Que ele tem o seu componente, não é positivo e negativo, com certeza, mas ele não é único. Ou seja, ele tem alguma, ele pode ter, ele pode ter alguma influência, mas não é por si só, claro. A não ser que a boca tenha, né, as ditas competências bem desenvolvidas desde entre antes, outras, né? coisas entre outras coisas, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, não falar tem bom estilo de vida. Bom estilo de vida é outro aspecto que te favorecer ou prejudicar, né? Ele é um fator que te influencia a saúde mental, né? Claro. Então, imagina se cada vez mais pessoas têm uma vida muito mais agitada e isso não te estabelecer aquela comparação com antes, com agora, porque por isso não dizer, é muito difícil não estabelecer bem uma comparação. Pessoas antes era mais assim, hoje é menos assim. Realmente tem uma coisa que pessoas antes tinham melhor, que hoje a tendência está-se a perder, mas também tem um outro lado que as exigências de hoje são outras, né? Hoje tem vários focos que tem que atuar ao mesmo tempo, tem que gerir, às vezes simplesmente não, por exemplo, voltando aqui à tecnologia,
Vou ter mensagem na Messenger, WhatsApp, mail. Tu gente antes vou mandar uma coisa, eu tinha que aguardar um dia, uns dias, ou semanas para uma resposta, ou aquela hora vou ter resposta e todo mundo quer resposta já. O mundo é mais competitivo, então tudo tem que ser uma produção ontem, né? mais rápido. Pais não te passar muito mais tempo fora de casa, por exemplo, quem te gerenciar a família, vou te passar tempo fora de casa, vou ter que gerir família, vou ter que gerir o trabalho e cada vez mais exigências no trabalho diferentes, exigências na casa é diferente. Antes eu tinha aquele apoio do vizinho, mas ainda estava a dizer que essas coisas que não perder. Hoje em dia, menos, cada vez não tem menos aquele apoio do vizinho, que está já tudo naquela gestão familiar. Então, tudo isso são fatores que te levam a pessoas a ficar mais estressadas e que te levam a que ter que ter é claro que ter que ter uma organização, né, um planeamento de boa vida que te facilitou a gerir isso tudo de forma que vou ficar mais tranquilo. Senão, vou ficar aqui, é muita coisa ao mesmo tempo, vou começar a te sentir desorientado, vou começar a perder capacidade de concentração. Enquanto vou ter perda de concentração, vou conseguir dar boas respostas que vou querer, então vou ficar mais estressada ainda e tudo isso pode ser uma bolha, né? Isso me falava num estilo de vida de uma pessoa comum, né? E tem vários outros aspectos do nosso estilo de vida, que quando não introduzir os componentes da alimentação, da prática ou não de exercício físico, ou seja, uma vida mais sedentária, tudo isso acaba por ter implicações, que como a não dizer que saúde mental tem aquela ligação com a parte fisiológica e que tudo isso combina na produção de hormonas, de neurotransmissores, né, concretamente, que tem influência no nosso cérebro, no nosso comportamento, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, tudo isso acaba por influenciar nós. Então, isso é outro fator. E depois tem mesmo componente biológica, mesmo genética, de pessoas que podem tornar mais vulnerável também ou não. Ou seja, de modo que não é uma série de fatores que influenciam nós para nos estar mais saudável ou não do ponto de vista mental. Pois é, o cérebro, não, tudo isto, né, que comanda, esse motor que te comanda esse corpo, não é fácil de decifrar. Tanto é que ainda toda hora te saem estudos sobre N coisas, né, que não estava a descobrir relacionado com a parte cerebral, a parte da emoção, bom, enfim, é um mar de coisas. Mas então é assim, para não conseguir ter essa máquina de funcionar como deve ser, o que é preciso fazer para promover a saúde mental? Bom, não deixar ali algumas dicas, e modo como dizer, a situação é muito mais complexa do que isso, mas pelo menos algumas dicas que diz da gente a melhorar ou pelo menos a conseguir manter mais saudável do ponto de vista mental. Mas é claro que as dicas que também dá, só que as dicas também cada um já está dá para esmiuçar, desmontar e dar muita outra conversa, né? Por exemplo, não começar por uma dica básica que é alimentação, né? Hoje em dia até se fala de alimentação saudável, muito mais preocupação de pessoas com questões de alimentação por N razões, por doenças crónicas, entre outros, que as doenças crónicas, tipo, não está a falar de hipertensão, diabetes, questões relacionadas com a obesidade, entre outras, mas também na parte mental também ele é muito importante. A alimentação tem um papel fundamental, na hidratação também, porque o nosso corpo funciona direito, ele tem o nosso cérebro também funciona direito, até porque não dizer que é cérebro que comanda o corpo, né? E também pois não tem mesmo substâncias, né, alimentos, é que te ajudar também na produção de neurotransmissores, é que te ajudar a regulamentar todos os circuitos neuronais, né? Por exemplo, quando vou falar de grão de bico, ele tem uma substância nele que é triptofano, que te ajuda na produção de serotonina, que é o hormônio responsável no humor. Isso é um exemplo, né? Mas com isso não quer dizer que não basta não comer grão de bico, já não tem que no humor todo. Deve ficar contente, enfermeira da de hoje, vou comer no almoço, ou lá me dar no jantar, minha está a ficar. Exatamente, não necessariamente que é um fator assim isolado, mas para mostrar que aquela contribuição que ele tem. Depois, outra dica, quanto a exercício físico, né? Nunca mais tem que dizer, não, eu tenho que ser ginásio. Não, nunca tem que ser ginásio, pode ser caminhadas, né? É claro que de acordo com a intensidade que pode fazer o exercício, assim, ele tem influência no corpo, mas uma meia hora de uma caminhada, assim, numa intensidade assim moderada, já ele te dá a promover a boa saúde mental, porque ele te dá que as hormonas já estabilizar, equilibrar, né? Primeiro, este bate, por exemplo, na hora da adrenalina está a aumentar,
quando você fazer exercício, mas depois ele vai te diminuir, ele vai te equilibrar que as outras hormonas também, sobretudo relacionado com stress e humor, né, que também há nas questões da ansiedade e do humor, que depois pode ligar a patologias, mas não pode falar de depressão, né? Então isto já mantém aquele equilíbrio, né, hormonal, que te dá aquela pessoa aquela sensação de bem-estar, né? Então por isso que exercício físico 5 vezes por semana, por exemplo, meia hora, numa intensidade moderada, já é bom, né? Agora, claro que quem quer fazer esse ginásio ou outra modalidade, cada um tem sua preferência. Tem dança, desde que implica movimento do corpo, né? Pessoas basta movimento do corpo numa intensidade moderada, ou seja, que é considerado exercício físico, já é muito bom. Então, isso é outra dica. Outra dica que me deixa é sono, né? Por exemplo, que é sono. Sono é fundamental, sono é fundamental, né? E pronto, é claro que tem pessoas que se trabalham de acabar por ser noturno te influenciar também esse sono. Outras pessoas é porque estão a fazer muito paródia te influencia esse sono. E outras pessoas às vezes é porque aquela preocupação excessiva também às vezes te influencia o sono. Mas o fato é que o sono é fundamental. Mas sono nunca te falar só naquela quantidade de horas que pessoas passam a dormir. Porque a quantidade, as horas de sono são importantes, mas também a qualidade do sono é importante. Ou seja, o sono tem que ser... tempo deitado na cama, mata toda hora de acordar também não é isso. E mesmo não sei, tem pessoas que dizem, mas dormir, vamos acordar aquela sensação de cansaço. Isso. Na verdade, que é passar que ele dormir, exatamente, ele quer passar por todos aqueles ciclos, todas as fases de sono. Então, que te permite ele de produzir determinadas hormonas ou liberar determinadas substâncias, ou seja, para tudo aquela coisa que nos corpo de fazer durante a noite para dar-nos tudo aquela revigoridade para de dia. Então, quando nós temos um sono reparador, também ele acaba por influenciar nossa saúde mental. Então, aí sono é importante. E uma das dicas para facilitar o sono que tem que dar é fazer exercício físico, mas não tão próximo da hora de dormir. Também, pelo menos meia hora antes de dormir, que tem contacto com telemóveis, redes sociais, porque isso estimula a gente mais, sem contar que ainda já que estudos sobre as luzes, que ainda ainda que tenha uma decisão fechada só assim sobre as luzes, que alguns estudos estão contra para outros, mas já estou a falar sobre as luzes da telemóvel, como também aquela produção de imagem e de conteúdo que não acaba por olhar, acaba por estimular nós, ou seja, quando nosso corpo está preparado para dormir, para aquelas zonas do cérebro que está preparado, não, agora é hora de dormir, não tenho que dormir, não acaba por estimular para despertar, não, agora manda-se a hora de não acordar. Então isso tudo acaba por interferir e pessoas demoram o tempo a conseguir pegar na sono também por causa disso. Quando falar de telas, não é só telemóvel, a televisão também vai na mesma linha, certo? Telemóvel, computador. Isso, por exemplo, porque a gente tem televisão, por exemplo, na quarta. Né? E ele é uma das coisas que não te pôr lá até a televisão até às tantas, depois às tantas agora não dê sono. Exatamente. Exatamente. A diferença da televisão é que se botou a televisão, que os programas de televisão te dão, a chegar a uma altura, vou-te dizer, acabo cansar aqueles programas. E quando boto com um telemóvel ou um computador ligado à internet, vou ter o que vou querer. Mas hoje em dia não tem que televisão também, vou pôr YouTube, vou pôr canais. Ou seja, vou tocar por o que vou querer. Então, tocar por ter uma influência semelhante a telemóvel como também a computador. Pronto, eles ensinam a falar de promoção de saúde, não te falar, deixa eu voltar para pessoas que tu vi nós. Ok, vou-te lá na casa, sentado tu vi o que é suposto vou fazer ou cuidados a ter para manter a boa saúde mental, né? Nesse sentido. Mas se não tiver te virar agora para profissionais de saúde, não podem falar também nessa vertente, o que é que os profissionais de saúde mesmo têm a fazer ou prestar mais atenção ou formar, não sei, que pode levar a também promoção de saúde mental na população. Sim. Antes de chegar lá, eu nunca terminei daquelas dicas. Ok. Minha mãe antecipou. Antes lá estava aí, pensando que tinha terminado. Alimentação, andar sono, andar exercício físico, mas ainda tem aquela parte relacionada. É fazer atividades que te relaxam também, coisas que te dão prazer. Atividades que para boa é de descontração, é que te relaxa, é coisas que você deve fazer também, que ele deve fazer parte, porque aí você dá aquele quebra naquela coisa que te gera stress, os níveis de stress diminuem quando você fazer algo que te dá prazer. Mesmo que ele te resolver o problema, mas você tem uma diminuição naquele momento, e isso te ajuda um bocadinho a renovar ou revigorar.
Sim. E também outra dica, então temos porque eu dica mais não, breve. Não, dá mim que erradamente não pensamos que você vai ficar naquelas dicas lá, mas se tiver mais, não dás. Importante é a pessoa que está lá na casa ficar satisfeita e perceber o que é que ele pode fazer. Exatamente. Relacionar uma pessoas também, né? Tem locais, ou tem situações que não tem que relacionar que as pessoas vão encontrar, mas tem momentos de não relacionar que as pessoas é que está dizendo-nos alguma coisa, é que está fazendo sentido. E mesmo que nunca tenha tanto tempo para estudar mais, mas quando não tiver aquele tempo, será um tempo de qualidade. Para não dedicar que as pessoas que realmente não te gostam e não te sentem direito. Porque a relação é muito boa, sobretudo quando não te fazer, mas quem que não te sente direito. Então não tem que ter aquele momento lá também. Mesmo que ele for teu, mas aquele momento que for para ser de qualidade. Okay? Outra dica ainda que me dá é tentar gerir o tempo na tudo isso, pelo menos organizar o dia, a boa semana, de forma que você conseguir encaixar todas as coisas que não te bate falar no bom dia a dia, para além de que as coisas que você tem que fazer relacionadas com o trabalho, a escola, ou seja, que exigências que não tem que fazer mesmo, que não necessariamente é do prazer, mas faz parte do dia a dia, mas não organizar, não gerir nos tempos, não poder ter um tempo para nós, né? E depois não dedicar um tempo também para analisar nos pessoas, nos eu, não valorizar nos estudos, acho que não me parar um bocadinho, deixa-me dizer, dar um pause e pensar, esperar e dizer, ok, o que é que me a pensar, minha vida, minha pessoa. Sim, não tem que ter um bocadinho, um tempinho, um bocadinho para nós, não quer dizer que não tem que ter horas e horas, mas não me tendo um tempinho para nós, para analisar nas pessoas, não analisar as coisas que não estou que não tem direito, que às vezes não tem problema em reconhecer que as coisas também que não tem de bom, que não te fazem direito, e isso é muito bom, porque ele dá-nos também motivação, que é outra coisa que dá-nos também gás e força e que te dá a nós também na saúde mental, como também identificar que as coisas que provavelmente não me a fazer alguma melhoria, um tempo para não analisar nas pessoas e para não aceitar nas pessoas também. Isso também é uma dica muito importante. E por último, o que é que eu estou a dizer é para não dar um bocadinho de nós também para o outro. Porque quando não te dá para o outro também, isso te dá a ter um retorno do outro, tem que ele ter ajuda. E quando não te fazer isso para o outro, também te dá-nos satisfação, desde que não fazer porque não crê. Claro. Então isso também te dá-nos uma certa satisfação e uma sensação, e ele contribui também para a nossa sensação de bem-estar. Então, essas são as dicas básicas, né, que me te deixar para pessoas na casa, que eles podem utilizar e que também te dá, de certa forma, a lidar. Que esse dia a dia, que não saber que é cada vez mais exigente e que já manter essa saúde mental. E desenvolver boas habilidades também para lidar com o stress do dia a dia, que é não saber que é nem o stress, mas maneira que não de lidar que é que te dá nós a sentir mais direito. Exatamente. Portanto, então agora não poder falar da parte dos profissionais. Não poder falar da parte dos profissionais. Nem é que está ali adiantada, mas sim, agora sim não poder falar da parte, o que é que o profissional de saúde poder fazer para ajudar nesse sentido. Primeira coisa que eu estou a dizer, por exemplo, pessoas lá na casa, é quando a pessoa tentar todas as dicas, por exemplo, que andar, a pessoa sentir que a pessoa que conseguir lidar com as situações de stress no dia a dia, é a altura que se calhar a pessoa precisa procurar um profissional. Exatamente. Que é pista da pessoa, que a pessoa só que conseguir resolver. Porque é normal que chegar a uma altura nunca te conseguir resolver, nós só. Não tenho de ajuda, né? E uma das pessoas indicadas na minha ajuda é um profissional da saúde. Então, dicas que para profissionais de saúde é isso, é não fazer mais sensibilizações provavelmente assim nas escolas, mais ações nas escolas, ou nos locais ou nas comunidades onde é que nós encontrar grupos, né? Não fazer atividades em grupos. E já de ser feito, né? Nunca pode dizer que é nunca de fazer, independentemente se não ter de uma forma mais sistematizado ou não, mas já é não de fazer na Cabo Verde pontualmente profissionais de fazer ações assim de promoção de saúde, mas para não continuar a fazer ações de promoção de saúde para o pessoal, até porque, por exemplo, ali me dá uns dicas, mas cada um de que as dicas tu dá para desmontar e trabalhar em coisas para pessoas compreender melhor o que é que eles podem fazer, né? E papel profissional nisso é dar pessoas que as ferramentas para que as pessoas acho que conseguir e já descobrir essas novas ferramentas para continuar esse percurso de vida com saúde. E claro, quando mais profissionais não estiver capacitados para dar essa resposta e nos locais onde as pessoas têm acesso, isso te facilitar tudo nas respostas na Cabo Verde relativamente a isso.
Assim, de uma forma geral, essa última questão que eu queria te ali, você já bate os meus, já bate a responder de uma forma geral. Agora, só para não fechar então, era só para perceber melhor, portanto, que maneira que não poder preparar, né, para lidar com estes problemas de saúde mental do século XXI, porque transtornos e problemas associados. Não começar, nunca tens mil salgrinhas assim, porque senão não tinha que mexer outro programa, como é óbvio. Mas começando lá nos últimos anos, que vem com essa história de pandemia, de Covid e mais N coisas associadas, não tens estado a passar por uma série de probleminhas. É século que está fácil. E daqui para a frente nunca saber, né? Então, o que mais poderá vir? Com série de coisas que têm acontecido, ou lá uma guerra, não sei, né? Ou que nunca mais acaba, ou lá um Covid, ou lá N coisas a surgir. O quê? Maneira que não te preparar para isto tudo e nunca saber nessa situação também melhorar ou não, né? E modo que também nunca pensar ainda não preparar para dar resposta ao problema, porque quando pensa que preparar para dar resposta ao problema de saúde mental, não te pensa que então não tem que me preparar que tem um monte de doença. Então, eu preferi pensar o que é que não podemos organizar que é para não evitar que pessoas estejam chegar naquela situação de doença, né, que quando elas chegam numa situação de doença já é muito mais complicado, claro. Mas sim que mesmo pessoas que estiver emocionalmente estável, né, mesmo que a doença, mas emocionalmente estável, então o que não pode fazer pessoas para lidar melhor com isso? A primeira coisa é que não tem que começar a analisar, ok, qual que é as demandas do século XXI? Porque não tem que, às vezes, não te agarrar teu, e aos líderes nos conversa mesmo, não trazer teu do passado, comparar com agora, mas o que não tem que aceitar é o que não tem agora. Qual é que ele demanda que não tem agora? O que é que se demanda, por exemplo, às vezes não tem aquela tendência a ficar sempre a comparar, uma vez nós nunca tinha internet, não está a fazer isso, agora tem internet, é só internet. Mas agora não tem internet, né? Então não tem. Tendo em conta o que não tem agora, o que não pode fazer? O que não pode fazer? Então não tem que começar a focar no que não tem agora. Que exigência que não tem? O que isso pode dizer para pessoas? De que forma não pode tirar proveito dele para não conseguir para ultrapassar todas as situações que podem bem surgir, assim para não evitar de chegar numa situação mais complicada, de ter uma doença que pode requerer um internamento, que é tudo mais desgaste para o doente, para a família, para o sistema de saúde, né? Para os profissionais de saúde em si, ele é muito mais custoso desde o ponto de vista financeiro e social, né? Então, o que não poder fazer, tendo em conta o que não toiar, que é aquele caminho que não está bem, porque às vezes não ficar muito ainda naquele impasse, me está a dizer que mesmo mim também da shot, que é aceitar nas realidades, mas a realidade está mudar, mas a realidade está totalmente diferente. Então, o que não tem, mas não tem aproveitar do que não tem dessa realidade que não tem hoje, ou não tem isso, maneira que não tem transformar e estar partido, nós dá pessoas a dar resposta nisso que não tem hoje. Que infelizmente não nunca te poder voltar para trás. Exato. Né? Então, ou felizmente, né? Ou felizmente, né? Porque não ganhar muita coisa assim, como não perder alguns, mas não ganhar muitos outros. Então, maneira que não tem encarar essa realidade que não tem hoje e não terá o uso dele para não ajudar pessoas. Então, isso é uma reflexão que fica para nós tudo. Né? Não, com certeza. Não estudo para parar para não pensar exatamente nisso. Olha, obrigada, enfermeira Odete, por ter participado no programa hoje, falando-nos um bocado de promoção de saúde mental, que é um tema sensível, é um tema necessário, é um tema importante, mas ainda assim, pronto, mas ter explorá-lo melhor e talvez criar, modo a dizer, várias estratégias para poder conseguir chegar melhor na nossa sociedade, na nossa comunidade, né? Que não mexe. É que se não é só assim, não é isso, já está. Exatamente. Ele é muito mais complexo, a vida do ser humano é assim, muito mais complexo que isso. Nós tudo, nós é muito complexo. Obrigada. Okay, obrigada. Bom, para quem que esteve manos até agora, assistir nos programas, não falar de promoção de saúde mental. Portanto, nunca falar de doença mental, não. Nunca teve lido enumerar vários problemas a nível de mental, emocional, não, nada disso. Não falar exatamente o que é preciso saber em termos de dicas para não melhorar a nossa saúde de uma forma geral, porque a moda, a enfermeira Odete diz-nos, e muito bem, não te falar de globalidade, nunca te falar só da mental, mas ele tem toda uma influência na parte física e vice-versa, moda não é ali. Portanto, as dicas são importantes, os outros seguir, acompanhar, porque a nossa saúde mental é preciosa. Até o próximo programa e tenha mais saúde.